buenas tardes, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, para a TV Floripa, a TV Costa da Lagoa, Zumbilândia, para o planeta, para todo sempre. Aqui deliciando o meu feijão selvagem com moranga cabotiá selvagem também, diretamente da floresta, para conversar como é que a Bambinha sapateia, a Bambinha tá sapateando. A Bambinha tá sapateando. As Bambinhas não entenderam, as irmãs Petralha não entenderam que vai sobrar tudo pro Crespe. Pro tio Crespo vai sobrar tudinho pra ele e pro filho dele. Pois é, foram fazer gangue, botar gangue na porta da nossa casa, fazer a marginalidade, querer, como bom comunistinha enrustido, amputar toda a marginalidade para a família, que só estava trabalhando, cuidando da sua doença, cuidando a sua vida. Mas para a dominação e o projeto de favelização continuar, é necessário que alguém diga que a mãe de família é louca. Sabe o que eu sou louca de sabida? Como diz os meus amigos de Concórdia, é muito sabichona ela. Não tem essas conversa mole de direito positivo, de juiz lambão, de polícia lesque, que segundo o polícia lesque, toda a inteligência da Lagoa da Conceição significa ser ubita. Então isso quer dizer que toda vez que tiver problemas com droga na Lagoa da Conceição, não vai ser resolvido. Porque se o próprio setor de inteligência normalizou isso há vários anos. Por que normalizou? Porque se o tal policialês que chegou para meter uma pressão em cima do Renato, e o cara que faz as entregas ali, conhecido dele, dos policial colega dele, e da Lagoa da Conceição inteira, e de todos esses canalha que estão comendo cocaína de colher, que ninguém mais está cheirando aqui na costa, não. Os tal pai de família, os tal, né, que não tem drogas aqui. Esses caras aí, eles estão comendo já. E não é no açúcar que nem na farinha que vem do mercado. Então, esses caras, como esse do setor de inteligência aí, que amputou todas essas perseguições esdrúxula, escrota sobre a família, enquanto nós estava fazendo uma químio, se cuidando de... Passando pelo processo, né? Porque você tem que passar pelo processo, ninguém tinha conhecimento para sair aplicando apenas a medicina integrativa. A gente aprendeu isso no durante, no depois, né? Afinal de contas, eu sou formada em terapias capilares, estética capilar, colorimetria aplicada. Não sou formada nisso daí. A medicina, agora mudou tudo, né? Depois de 4 anos, 5 anos, 6 anos, se interessando por esses assuntos, qualquer autodidata já tem praticamente a certificação necessária para mandar o tal do juiz calcinha pegar um dicionário, se ele não está entendendo português, e corrigir a canalice dele. Porque assim, ó, seu Reni, essa canalice aqui, ó, ter transformado a nossa causa num processo de causa comum, de briguinha de chinelada de vizinha, foi isso que você fez. E isso tu já tentou limpar as costinhas do Birosquinha, do Bites, né? Tu já tentou limpar as costinhas dele lá nesse dia. E aí você fomentou. É assim que vocês fazem. Aí você fomentou que as canalhas, as Bambi que estão sapateando, colocassem gangue, seguissem com as denúncias para forjar sequestro.
porque um sequestro forjado é muito lucrativo para vocês. Imagina o nível da campanha de medo sobre a família. Imagina botar tudo essas adictas aí como vítimas. Meu Deus, dá um conluio e tanto, não é, seu Reni Batista Neto? Seu Hamilton, tu já teve 2 sobrenomes nas causas impossíveis aqui comigo, porque é você o setor de inteligência, é você que espiona a família, que passa tudo isso para as Kenga, para as Bambi, para elas fazer o que elas quiser. E vocês acham que vão continuar toda essa droga até quando? Eu estou esperando o governador dar uma pitadinha aqui para demonstrar o vídeo onde o senhor, seu Hamilton, na frente do seu colega, fala aquelas palavras tão bonitas para mim, para ver o desrespeito que tivesse comigo, público, na frente do colega, na frente do meu vizinho, debaixo das minhas câmeras, sabendo que você e aquele Jonas Maconha tinham forjado toda aquela situação e acharam que ia passar batido, que não ia ter muito mais desenrolado o assunto. Esse aqui tá achando ele tá achando que só dizer que eu não tenho saúde mental vai resolver o problema dele. Não vai, seu Reni. Não vai. Quem não tem saúde mental é você. Você, que não merece nem ser chamado como meretíssimo. Quem é meretriz da sociedade decadente transforma as leis num puteiro universitário. Não merece nenhum tipo de respeito. Exatamente como vocês estão usando as leis e fazendo contra mim, a mãe de família. Então tá tudo muito cientificamente comprovado. Exatamente como o advogado Hollywood da senhora Nailde falou na audiência, que aquilo que nós ia demonstrar é lá onde que nós estamos tudo enrolado, segundo ele, né? Lá na outra vara, ali nós ia ser condenado, ali é tudo deles, ali é tudo conluio combinado com eles. Como ele falou, eu revi a audiência e está claro, ele achou que a gente tinha saído da audiência. E aí ele rasgou a língua de falar. Que essas coisas aí nós ia ter que demonstrar em outro lugar. Que ali não. Ali nós era só para ver se ia ter um acordo. Não querem facilitar as coisas. Chamar a Bambinha de lindinha. Então vamos piorar para vocês. Vocês não vão piorar nada. Porque a justiça não é para ser usada desta maneira. Não é para ser usada desta maneira, muito menos o setor de inteligência, muito menos a força. E eu tenho boas informações que não é só com a minha família que todas essas coisas estão acontecendo. É só ir na fila do correio, tem alguém se queixando. Que essa delegacia da Lagoa não é de hoje que está desse jeito. Mas também não significa que as pessoas que trabalham lá dentro e tomaram os depoimentos da gente, que tudo eles simplesmente jogaram fora ou usaram contra a gente. Então, para ver como que é a corrupção explícita entre uma promotoria e outra, e que depois, no final, é assim como diz Mônica, é como diz juíza Mônica, é tudo a mesma coisa. Mas cada um tem um responsável. Você é responsável pelos teus atos e omissões. Reni é responsável pelos atos e omissões dele, por esses atos que eu estou demonstrando. O promotor Aurélio é responsável pelos atos e omissões dele. Quando ele vai contra a família e ataca, ele já demonstra que ele é totalitário, que ele está num conluio maioral, e já demonstra que ele é omisso, porque ser favorável à família era não aceitar uma denúncia estúpida, mas ele aceitou a denúncia estúpida. Vocês consideram que as escolas de vocês são limpinhas,
Mas vocês não passam um teste toxicológico nas canalhas. Aí quando eu venho aqui fazer piadinha na internet, vocês querem me criticar. Criticar eu, criticar os meus filhos. Isso não muda a situação do puteiro narcocapitalista instaurado dentro das jurisdições. Eu estou acompanhando vocês na internet. Quando vai lá o cara tocar saxofone para vocês, quando abre outra jurisdição, porque é necessário outra promotoria em Joinville, porque está tendo muita criminalidade. Eu acompanho a página de vocês. E por isso que eu marco vocês. Exatamente por eu estar muito lúcida, sabendo exatamente o que eu estou dizendo e o que eu estou fazendo. E o que eu estou vendo aqui, a bambinha está lá em cima, sapateando. Não é ela que precisa botar portãozinho para fingir que os episódios não aconteceram na rua, que aconteceu no suposto terreno dela, que portãozinho não identifica como terreno dela. Essa selva aqui pode ser pilotada aéreo e por terra. Elas nunca vão ter razão no que elas estão dizendo. E o Renato, sim, pode demonstrar onde ele passa para ir arrumar cano, onde está a fonte, que ele jamais passou na casa dessa senhora. Essa senhora, que tudo que ela queria era o Renato no terreno dela. Mas não foi, nunca passou. Não adianta iludir o delegado, o cara Hollywood lá, o procurador Hollywood, para ele achar que é como ela está contando. Não, as terras existem, as terras são dele. Uma parte dessa invasão pode até ser considerada deles, mas essa parte da invasão que pode ser considerada deles não tem nada a ver por onde nossos canos passam, onde nossa caixa d'água estava e por onde o Renato passa para cuidar desses canos. 2 anos de exploração. Ninguém roça um terreno daquele tamanho e cobra R$10. Explorou o Renato doente, enquanto ele ainda estava fazendo a medicação lá do público. Não era só a medicação minha, não. Explorou. Ficou devendo. O tal do marido dessa senhora em questão, ele conseguiu ficar devendo até um amassador de lata pro Renato. Eles conseguiram dever R$6 na minha feirinha. Para estar aí falando em cobrar água de alguém, para aquele advogado canalha, advogado Hollywood, que não sabe nada como funcionam as coisas no lugar, falar que nós temos que pedir água para a prefeitura? Se nós botamos 3 linhas de água e agora vamos colocar a 4ª, significa o quê? Que nós somos a prefeitura. Não é? Nós não temos que pedir nada para ninguém. Ó, tá aí o vídeo. Agora eu vou precisar... Ó, eu agora vou pegar um minuto. Eu vou pegar o vídeo. Vou mostrar a filmagem do seu Bita. E vou colocar na rede agora, demonstrando que eu sempre estive falando a verdade. Ele me persegue, mas por que me persegue? Porque a gente denunciou naquela delegacia, quando o Renato estava ainda dentro de uma clínica médica, que o que eles estavam fazendo não estava dando certo e que o Renato corria risco de vida. Sabe quando um hospital universitário vai engolir isso de boa? Os conluios que ganham muito dinheiro com as químio, com essa patotada toda, com esses dinheiro que vem, o caldo grosso, né? Caldo grosso, porque é tudo... Não vem para fazer uma coisa que o cara precisa, vem para todos esses desvios. E eu ouvi da boca dessa própria médica que não sabiam como iam alimentar todas aquelas pessoas que estavam vindo de filas e de filas, como se fossem filas do INAMPS de clientes detonados, e que eles já não sabiam mais, e ela mesma tinha consciência que eram as vacinas que estavam fazendo isso. E aí ela foi lá e pem em nós dois, enquanto estava lá, à disposição de quem? À disposição
medicina ortodoxa, né? Que agora está num embate com a medicina de verdade, como foi antes. Tudo volta a ser de novo. E isso é muito delicado, porque quem vai sofrer são muitas criancinhas. Essa questão da saúde mental está inteiramente ligada ao experimento com as escolas, crianças, estrutura que eles estão criando, inclusive essa colonização através das casas de autismo. Tá pronto aí, pai? É que eu quero mostrar nesse vídeo. Eu vou fazer outro também, mas eu quero mostrar nesse vídeo. Um minuto. Ah, a gata tá pequenininha. Cheguei para dar a comprovação científica. A data tá bem no cantinho da tela. Bem pequenininha, né? Fingindo que ele não sabe por onde entra. Ligando para o Renato. Data lá na tela. Oi, ô Renato, é o amigo da delegacia, só um pouquinho, tá? Alô? Alô? Ô Renato, alô? Depois ele manda áudio. Ó, Heleno tá junto. Dá uma sombrinha aqui. Heleno foi pegar uma sombra. Ó, aqui, ó. Saindo da minha casa. Ele volta, pai, ou não? Aí ele foi conversar com o vizinho. Daí, durante a conversa com o vizinho, acho que ele volta, né? Eu pausei já. Não, não vou pausar o meu. Vou continuar na íntegra. Deixa eu vou ficar vendo aqui. Eu vou botar ali. Não adianta. Esse não tiver isso aí. Manda no WhatsApp uma mensagem para ele que nós deixamos aqui. Ó, o Heleno. Manda uma mensagem. Oi? Manda uma mensagem que nós deixamos. Na sequência disso, teve o espancamento na casa do Léo. Também. Meses depois, a defesa. hora para esse som. Eu deixei ali. Manda uma mensagem no WhatsApp dizendo para ele que a gente tem que deixar ele em cima para ele. O Heleno. Esse é o Heleno. Acho que tá no outro vídeo quando ele me chama de bucha, mas não tem problema. Eu estou ao vivo, eu mostrei que ele compareceu. Agora eu vou mostrar que ele me chama de bucha. Ele disse pro moço que morava aqui do lado, na casa que agora foi vendida,
que eu era bucha, que ninguém queria nada comigo. As provas de ostracismo são essas, porque vem da boca do dono da inteligência da Lagoa da Conceição, falando que eu sou a bucha, falando que eu sou a bomba, falando coisa que não tem nada a ver, mediante a situação deplorável de sempre estar sendo perseguida por esses canalha adictos. Ele e os adictos dele. Porque Jonas é adicto, Xará é adicto, Célio é adicto. Então, qual o problema deles serem adictos, senhora? Que eles não podem estar querendo emplacar essa para cima dos meus filhos. Esse é o problema. E eu não posso estar com uma justiça da criança perseguindo a família enquanto não persegue os adictos. Não consegue resolver os adictos? Não tem moral nenhuma para exigir que a família coloque as crianças mediante escolas tão buenas, tão boazinhas, tão perfeitas. Aqui? Ele segundo o que está escrito naquilo que agora o canalha desse aqui, ó, o tal, a treta deles, eles se meteram numa treta que eles mesmos se enrolaram, porque o tal do canalha do Reni Batista Neto, esse aqui, ele colocou lá como que o dia que eu desacatei foi nesse dia. Esse dia eu estava no Moçambique e não tinha possibilidade de eu ter desacatado. Então eu nunca desacatei. Esse único contato que eu tive com esse cara, eu nunca soltei um grão de voz, nada de voz para ele. Foi um aperto de mão e um dia que ele invadiu minha casa, lá no ponto 16, para defender as coisinhas boas dos parentes dele lá, como eu demonstrei nos papéis desde 2019. Ô, Renato! Ô, Renato! Hã? Eles não estão, né? Eles saíram muito tempo e vão. Aqui não estão. Essa casa toda aqui, né? Aqui. Ó. Ô, Renato, o que será que eles poderiam estar? Ele sabia onde nós Ô, estávamos. Renato! Hã? Eles não estão? E falaram, né? Que a lanchinha dele pode estar ali na Lagoa Azul, será que está por ali? Lanchinha na Lagoa Azul. Lagoa Azul fica perto... O que ele foi botar na lanchinha? Ah, depois cadê? E a mulher, tudo esse contato dele, a me dar aqui. Ninguém quer, né? Puxa, né? Obrigado, irmão. Tem uma câmera. Várias câmeras. Ele começa a botar... Começa a filmar todo mundo na rua. Filmar todo mundo na rua. Que nós era bucha. E aí, quem me difamou, seu Hamilton, dono da inteligência? Você nunca vai sair dessa, meu querido. Porque você não é o único no mundo a mandar nessa inteligência. Você é bucha. Vou voltar aqui, ó, para nós ouvir o que ele pediu pro cara. Aí começa a filmar todo mundo, como se não fosse um direito nós filmar. Tem que deixar entrar para dentro, espancar, invadir, machucar as crianças e tá tudo certo. Não, tem que ser processado e não ter prova. E ser processado e não ter prova para demonstrar que o canalha do juiz, o canalha do dono da inteligência são um conluio político junto com essas adictas, com o tal putedo que eu falo. Vou tentar pôr de novo. E tinha uma mulher junto, uma dessas perigosinhas. Obrigado, irmão. Várias câmeras. Ele começa a botar... Ela diz que tem as câmeras. Eu coloquei sim essas câmeras exatamente para filmar as pessoas da justiça. Porque eles estão acostumados a querer aplicar desacato à autoridade. Obrigado, irmão. Várias câmeras. Ele começa a botar... Um monte de câmera. Essa história de câmera, de dizer isso para a polícia, para toda aquela polícia corrupta que veio aqui, toda essa polícia aqui que não levou bandido, só fez
como é que fez palco internacional e nacional para os bandidinhos com as armas. Vou até demonstrar que dispararam aqui, ó, pistolas 380, como aparece no vídeo, nos canais meus, que eu tenho demonstrado para me defender dessa TV lixo de Florianópolis, dessa TV lixo chamada Cidade Alerta, dessa TV lixo chamada Record, que nunca se importou com a verdade dos fatos. Pedindo pro negão rezador se ele tava com medo de morar ali. Quem que tava fazendo campanha de medo? Eu não preciso mais nada do que isso aqui para mostrar que o Bita sempre teve maus intenções com a nossa família, que ele estragou inclusive a amizade que a gente tem com um monte de pessoas que são de várias igrejinhas, tem Batista, tem Testemunha de Jeová, tem de várias denominações, católicos. Ele estragou tudo com essa perseguição política, com as fofocas stalking, com as falácias, de um lado para outro, denegrindo o pai de família, enquanto contra os drogados ele nunca teve um interesse de abordar nada. E é esse homem que eu solicito que perca o seu distintivo e sua arma. E eu não sou louca de dizer isso sem ter prova suficiente contra o juiz, contra esse canalha e tudo que ele defende, porque tudo que ele defende é sempre contra a família. Então, um carteiraço no Bita, não no Heleno. O Heleno me tratou com respeito nesse dia, me tratou com respeito nas vezes que me coletou como é que a gente diz? Coletou a minha fala, porque naquele momento ele estava exercendo o seu trabalho e eu o meu direito natural de dizer o que estava acontecendo para que as autoridades tomem providência. E é vergonhoso realmente, Bita, não vai ser qualquer 48 salário mínimo que vai ressarcir a multa imensurável do estado de Santa Catarina por manter um canalha desse dentro da Polícia Civil. Beijinho, beijinho, pau, pau.